Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Peço aos irmãos que abrem as vossas Bíblias. O texto que nós já fizemos leitura, Apocalipse, capítulo 17, versículo então de 1 ao 6. Vamos ler novamente. Depois eu vou pedir que os irmãos deixem aberto as vossas Bíblias nesse texto, para acompanharem com o estudo conforme nós vamos ministrando. Somos gratos a Deus pela oportunidade e a responsabilidade de falar à igreja. Sabemos que há um peso muito grande, daqueles que se levantam para falar em nome de Deus. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 até o versículo 6 vai dizer: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram ou prostituíram-se os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação ou prostituição. E levou-me em espírito ao deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação ou prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com a grande admiração. Amém, irmãos? Pode tomar o vosso assento. Irmãos, então o nosso estudo, ele é baseado na primeira lição que nós tivemos da nova revista do novo trimestre, das lições da escola dominical. Eu trouxe o exemplar aqui, que traz por título A Igreja de Cristo no Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós não vamos ministrar especificamente a lição, nós vamos procurar seguir o mesmo raciocínio. E como é uma lição introdutória, porque ela apenas dá o ponto de partida para todas as lições que virão, e é extrema importância os assuntos que vão ser abordados, e o pastor Israel então manifestou o interesse de trazer esses assuntos aqui para os estudos de quarta-feira. Irmãos, eu trabalho de segunda a sábado, e meu horário é das 13 às 22 horas. Somente essas 2 semanas aí, eu estou substituindo uma colega que está de férias, eu estou no horário da manhã, então eu fico até às 17. Foi o único jeito de eu conseguir participar dos cultos durante a semana, e ainda já arrumei a agenda até para quarta-feira que vem, Quarta-feira que vem estaremos com os irmãos novamente. Irmãos, quando nós estudamos Apocalipse, ele é um livro um tanto quanto intimidador. Tem muita gente que não tem coragem nem de ler Apocalipse, porque já predispõe que não vai entender absolutamente nada. E de fato, ele tem a sua complexidade. É preciso ter um certo conhecimento de várias áreas da teologia para você entender perfeitamente o que está registrado no livro de Apocalipse, porque ele trata de profecias e principalmente da área da escatologia bíblica. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. E o texto que nós fizemos leitura, ele é um texto futurista, ele é um texto que ainda não se cumpriu, ele vai se cumprir num determinado tempo. E a revista, ela não traz a perspectiva escatológica. A revista não é um estudo escatológico de Apocalipse. Não. A revista, ela traz um ponto específico, da questão escatológica. Não tem como você fugir totalmente, mas o assunto não é baseado na escatologia bíblica. Por exemplo, nós não vamos analisar Apocalipse 17 sob a ótica da escatologia. Por quê? Porque, primeiro,
Primeiro, para você estudar escatologia, você tem que, como eu disse, é uma coisa um pouco mais complexa. Você tem que estudar livros do Antigo Testamento, você tem que estudar praticamente todos os livros do Novo Testamento e fazer todas as ligações do que foi prometido lá no Antigo Testamento, o que já foi cumprido, o que ainda está por se cumprir. Então, uma relação muito íntima existe, por exemplo, o livro de Daniel, do profeta Daniel, com o livro de Apocalipse. Para você estudar, existe muita literatura, muitos livros, muitos autores que abordam esses temas. E nós temos aí uma quantidade considerável de literatura sobre isso. Então não é uma coisa simples de você trazer e dizer, olha, eu vou explicar para vocês em poucas palavras, vocês vão entender perfeitamente. Isso é impossível, não tem como. E outra coisa, com base na complexidade, né, e serem textos mais difíceis, que lidam muito com simbologia, né, esses campos, eles são campos férteis também para aberrações de interpretação. Há pessoas que realmente, usando um termo bem simples, viajam uma maionese quando vão estudar. Tem pessoas que, ao invés de usarem as ferramentas de interpretação bíblica, né, aí falamos de exegese, de hermenêutica, eles usam a imaginação. E aí você entra, por exemplo, hoje é um campo muito perigoso você querer estudar escatologia na internet, por exemplo. Né? Se você não entender exatamente qual é a linha do comentarista, você vai fazer uma confusão absurda e você não vai entender absolutamente nada. Né? Você vai ter ali uma coisa bem estranha. Por isso que os escatologistas que trabalham esse tema, eles dizem, olha, para entender escatologia tem que começar no começo e percorrer todo o caminho. Aí sim, quando chega no final, você vai ter uma visão da coisa, você vai ter um entendimento. Agora, pegar pedaços de texto escatológico e tentar interpretar é uma coisa completamente absurda, tá? Não tem como ter um resultado bom. Mas o objetivo aqui, como eu disse, não é escatológico. Mas vamos lá. O texto, ele trata do que vai acontecer. Né? O texto trata da visão que João tem das últimas coisas. E nós que somos pré-tribulacionistas, creio que isso vai acontecer lá na grande tribulação. E o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Deus vai, um dia específico, né, um tempo específico, destruir de uma vez por todas a grande Babilônia, a meretriz, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Então, o que nós podemos usar do texto para nós termos uma compreensão do estudo que nós vamos fazer? É que ali está tratando do ápice, está tratando do evento final, né? Quando a prostituição, o domínio do mal vai estar absolutamente difundido no mundo, vai ser o seu momento máximo, digamos assim. O anticristo vai estar na terra dominando, então ele vai estar com o seu poder total, utilizando o domínio e exercendo a sua influência. E é exatamente nesse momento que Deus vai vir, Jesus vai vir e vai de uma vez por todas acabar com isso. Então o texto, a título de introdução, ele vai dizer, olha, vai chegar um momento que toda a rebelião que iniciou lá no Éden do homem, né, e aí é o crescimento das civilizações, das organizações humanas contra Deus, em rebeldia, o espírito de rebelião contra Deus, vai chegar um momento em que eu vou dar um ponto final. Então a síntese do texto aqui é exatamente isso, a descrição de quando isso vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Então, como nós não estamos ainda nesse ápice, nós não estamos ainda no momento, né, desse poder do anticristo, o surgimento dele, o seu domínio mundial, nós estamos no momento ainda que as coisas que são descritas aqui, essas abominações, essas prostituições, ainda estão acontecendo. Ela ainda está exercendo esse domínio, elas estão em vigor. E nós sabemos que, isso também é lógico, quando mais se chega próximo do fim, mais forte esse domínio vai ser. Mais forte essa influência, a execução dessa rebelião através dos meios físicos vai acontecer. Então nós já estamos nesse momento, nós estamos muito próximo desses eventos finais. O arrebatamento já está aí, está às portas. Então é claro que o crente mais desinformado, digamos assim, mais desapercebido, ele olha para o mundo hoje e ele realmente fica abismado. Porque a coisa, ela escalonou de uma forma para o lado errado, para a coisa ruim, das últimas décadas para cá, é uma coisa quase inexplicável.
Praticamente todas as áreas que você olha na sociedade estão corrompidas e estão promovendo a corrupção, estão trabalhando, estão se esforçando, investindo alto poder aquisitivo, altos recursos, justamente para a promoção de tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Nunca aconteceu de forma tão generalizada a nível global. Sempre existiu a corrupção, sempre existiu, a rebelião contra Deus, começou lá no Éden. Só que sempre foi regional, porque nunca houve nem na imaginação humana houve o ser humano evoluir ao ponto de conseguir criar um domínio global. Nunca houve, Os imperadores antigos, os conquistadores até almejaram isso. Só que o mundo da época deles era uma pequena extensão de terra. Não era todo o globo terrestre, Mas agora nós já estamos chegando a esse ponto. E as lições vão trabalhar ponto por ponto aonde que esse domínio, essa prostituição, essa influência, a execução desses planos estão acontecendo. E pasmem, irmão, pasmem. A igreja demorou consideravelmente para abrir os olhos para isso. E até estranho, por quê? Nós temos as profecias aqui já faz muito tempo. Nós temos teólogos trabalhando, líderes, pastores, trabalhando em cima de profecias há muito tempo. Mas a igreja parece que por muito tempo ficou sonolenta, Ficou com seus olhos sem perceber o que estava acontecendo. E agora, nas últimas décadas, poucos anos atrás, parece que a igreja percebeu que a coisa está feia. Parece que agora eles perceberam, olha, realmente chegou num ponto que nós não imaginávamos, embora já estava avisado, olha, vai ser assim. Quando Jesus disse, olha, a corrupção vai ser tamanha lá no tempo do fim, que o amor da maioria, quase todos, vai esfriar. Então, imagina quão densa não deve ser as trevas, ao ponto de quase todo mundo perder o amor, a espiritualidade e o contato com Deus. Então, irmãos, essas lições são extremamente importantes de nós entendermos, porque nós temos muitos assuntos que serão abordados e que, olha, já estão aí com alguns rumores de que logo, logo nós seremos literalmente proibidos de falar sobre essas coisas, Sob pena de prisão, perseguição literal. Não é nem aquela perseguição, não gosto de tipo que tu falou isso. Não, é prisão mesmo, é sanção, perseguição, Então vamos lá, irmãos. Primeiro, Babilônia e seus significados, A grande prostituta. Então a personagem é apresentada como uma grande meretriz. E a Bíblia também vai dizer que os reis da terra se prostituíram com ela. Irmãos, isso aqui não é literal, não está falando da prostituição como nós conhecemos. É usado a figura da prostituição como ilustração da ação. E tem um detalhe, se nós olharmos o Antigo Testamento, inúmeras vezes Deus usa exatamente esse termo, ou esse exemplo, essa ilustração. Principalmente no problema da prostituição espiritual. Quantas vezes você vê Deus no Antigo Testamento usando Isaías, Oséias, Jeremias, para dizer ao próprio Israel, dizendo, olha, vocês se prostituíram diante de outros deuses, diante de deuses estranhos, vocês dia e noite, vocês derrubaram os meus altares, vocês criaram altares debaixo das árvores, nos montes, e se prostituíam dia e noite. Não é uma prostituição literal, está falando do exemplo, da imoralidade. Por quê, irmãos? Uma coisa é a prostituição financeira, é aquela que a pessoa comete para conseguir dinheiro. E nem todas as vezes, claro que não justifica, mas nem todas as vezes é um espírito de prostituição. Por exemplo, quando tem grandes guerras, países assolados por guerra, em que você tem uma crise financeira muito grande, é muito natural crescer a prostituição. Porque as mulheres, como último recurso para conseguir alimento para a sua casa e para os seus filhos, elas acabam se entregando à prostituição. Países que sofrem com crise econômica muito severa, por exemplo, vamos usar um exemplo próximo, a Venezuela, Se você olhar os índices de prostituição lá é muito alto. Por quê? Porque as pessoas literalmente não têm o que comer. Claro que não justifica à luz da moralidade, não se justifica, mas é muito comum. Não é esse tipo de prostituição que a Bíblia está comparando. É o outro tipo. É o tipo da pessoa que tem prazer na imoralidade.
Isso também é comum. Existem muitas mulheres que se prostituem e não é nem por dinheiro, mas elas têm o ato de fornicação, de estar sempre com novos parceiros, saem numa boate, arrumam 2, 3, dormem cada final de semana com um diferente. Isso é prazer na prostituição, não é nem por dinheiro, não é nem porque ela quer ganhar dinheiro, não. É justamente por causa do prazer na imoralidade. E é esse tipo de prostituição que a Bíblia utiliza. E, inclusive no Antigo Testamento, Deus vai falar a Israel, olha, se você pelo menos cobrasse pela tua prostituição, mas você é um tipo de meretriz que nem sequer cobra. Né? Então o que ele está dizendo? Você tem prazer nessa imundície, nessa iniquidade. E essa prostituição religiosa é a pior de todas. Né? E aí o espírito da Babilônia, essa grande prostituta, grande meretriz, ela é o símbolo máximo, então, desse tipo de comportamento. E ele abrange todas as áreas, não é somente a questão da moralidade sexual, é em todas as áreas. Você tem a corrupção política como um tipo de prostituição, né? Você tem a imoralidade nos negócios como um tipo de prostituição, né? Aquele camarada que busca o lucro às custas, né? da queda do próximo, né? Da injustiça. Tudo isso é tido também como uma questão da imoralidade, da prostituição, entende? Então a prostituição aqui é um símbolo e não é uma prática literal, embora a prática literal também seja incluída. No texto bíblico destacam-se 3 termos gregos, tá? Nós temos porné, que é prostituta, né? No texto versículo 1 e versículo 2, tá? Nós temos pornel, que é prostituir-se, e nós temos porneia, prostituição, tá? Lembra, o meu texto aqui diz fornicação, mas a tradução mais correta é prostituição. E aí eu já dei esse contexto de que tipo de prostituição que o texto está falando. Essas expressões no Antigo Testamento apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Então a idolatria também entra exatamente no mesmo contexto. A idolatria é ilustrada como prostituição, no mesmo sentido que eu já falei. As muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas. E aqui, irmãos, é o ápice, né? O texto aqui é o que vai acontecer depois, quando o império do anticristo já estiver vigorando. Mas se nós olharmos cronologicamente, durante toda a história, a prostituição, nesse sentido espiritual, que é o simbolismo da rebelião contra Deus, ela sempre foi atraindo as multidões. Sempre foram nações inteiras que eram conduzidas por esse espírito. Você tem um exemplo muito claro de Nínive. Nínive era uma cidade totalmente iníqua, ao ponto de perseguirem qualquer um que fosse favorável a Deus. E aí você tem todo aquele episódio, né, de que o profeta que é mandado para pregar, ele não queria que ele se arrependesse, afinal de contas, né, a própria família dele tinha sofrido por causa da crueldade dos ninivitas, mas você tem isso, depois você tem o simbolismo máximo no Império da Babilônia. Tá? Mas isso vem muito de antes, irmãos. Dá para nós traçarmos uma linha histórica desde a queda dos descendentes de Caim, depois do dilúvio. Nós temos também a expressão que já inicia, né, com essa ideia de junção dos povos contra Deus na Torre de Babel, que é justamente essa ideia. Inclusive a palavra Babel no hebraico é Babilônia, traduzido como Babilônia também. Então você já tem essa ideia, e fica muito claro durante a história. O mundo, né, fora a questão do povo de Deus, que era o povo escolhido e separado, mesmo eles não escaparam de se rebelarem contra Deus, o mundo sempre foi organizando-se com o intuito de se afastar de Deus, buscando a autonomia, ou seja, eu não preciso de um Criador, eu tenho capacidade de cuidar de mim mesmo. Mais ou menos esse é o espírito da rebelião contra Deus. É o homem dizendo, eu não preciso de Deus. Só que é interessante, irmãos, quando Deus cria Adão e Eva, a ideia de dependência fica muito clara. Vocês já pararam para pensar? Isso aqui, irmãos, é uma ponderação minha, mas eu acho muito lógico. Vocês já pararam para pensar por que Deus precisou criar uma árvore da vida, do qual os seres criados tinham que se alimentar dela para viver, né, na imortalidade? Por que Deus não criou eles imortais? Né? Por que Deus simplesmente não criou? Olha, eu vou criar vocês não vão mais morrer. Por que Ele colocou a árvore da vida? Inclusive lá na Nova Jerusalém, nós também nos alimentaremos
do fruto da árvore da vida. E depois, o símbolo da morte foi justamente a privação de poder tomar do fruto da árvore da vida, justamente por causa da ideia de dependência, né? Ele disse: eu criei vocês perfeitos, puros, imaculados e espirituais, né? Porque eles eram seres espirituais, embora dotados de corpo, tudo, mas eles eram seres espirituais. E aí eles caem e Deus corta, né? Corta o acesso. E aí eles descobrem que eles, sem o acesso a Deus, eles são perecíveis, eles morrem. Só que o homem não entendeu isso. O homem, na sua rebelião, ele sempre está procurando meios e meios de tentar viver eternamente, sem a necessidade de Deus. E você vê isso durante toda a literatura da história, as histórias contadas, né? Aquelas antigas histórias sobre a busca da fonte da juventude, né? A fonte da vida eterna, o fruto que vai garantir uma vida eterna. Então o homem sempre teve esse desejo de buscar a vida eterna, viver para sempre, não morrer, não deixar de existir. E a resposta sempre esteve tão perto, né? Era só se entregar a Deus. Deus disse: você quer viver eternamente? Quero. Então, se submeta à minha palavra. Está resolvido. Né? Mas o homem tem essa dificuldade, né? Sempre escolhe o mais difícil e sempre dá errado, né? Então vamos lá. A mulher e a besta escarlata. Então, a mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de púrpura e de escarlata, significando então reinado e luxo. E aí nós temos o simbolismo, tá, de todo o materialismo e o poder econômico mundano. Tá? Claro que, pessoal, quando você toma o ponto de partida escatológico para o que de fato será essa besta lá na frente, você teria uma interpretação talvez diferente disso aqui. Mas aqui nós estamos falando dentro da cronologia, dentro daquilo que aconteceu durante todas as eras, toda a história. E eu acredito que não há nenhuma dúvida que o que sempre seduziu o homem para iludir ele, que ele poderia viver sem Deus, é o poder, né? É a capacidade de criar coisas para o seu luxo, né? Para o seu prazer, para desfrutar. E aí essa satisfação que essas coisas dão sempre iludiram os homens durante toda a história. O próprio Tiago vai dizer: olha, vocês não põem a vossa esperança ou segurança nessa fantasia das riquezas, porque isso aí não garante absolutamente nada. O homem mais poderoso de hoje, ele é tão frágil contra qualquer inseto que esteja atravessando a rua. Nós não tivemos um exemplo há poucos dias atrás, uma coisa bem atípica, né? Bilionários que inventaram de visitar o Titanic e não deu muito certo. Simplesmente eles morreram, instantaneamente. Né? Então todo o poder que eles tinham, toda aquela segurança, se desfez de uma hora para outra. E acabou. E aí, quem é que vai mudar isso? Ninguém muda. Então, exatamente isso. Essas vestes, essas cores, ela representa, em certa medida, todo esse esforço durante a história de se criar um poder através das riquezas, né? E aí nós temos as imagens também no Antigo, né? Que as pessoas conquistavam reinos para roubar as suas riquezas, criavam aqueles, né, cofres cheios de riqueza. E aí você tinha, por exemplo, traições, e aquele rei de uma hora para outra aparecia morto porque era envenenado. Então nunca trouxe essa segurança, embora os homens fossem absolutamente cegos por causa dela, da riqueza, né? E hoje não é diferente, irmãos. E hoje isso está até mesmo dentro das igrejas, né? O evangelho ele já não é pregado em alguns lugares com base naquilo que você pode ganhar de riqueza, de sucesso, de bens materiais. Tem muito lugar que diz: olha, você é filho do rei, então você tem direito de reinar também. Sendo que Jesus disse: ei, olha para mim, eu sou Deus, eu me despi da minha glória e vim morrer como servo, obediente até a morte, morte de cruz. Então o caminho não é esse, meu querido, né? Você quer andar comigo? Sim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e vamos lá. O caminho não é o trono, o caminho é a cruz, o Calvário. Esse é o nosso caminho. Só que tem uns pregadores hoje que mudaram isso aí, né? Os pregadores dizendo: não, vem para a fé, que todos os teus sonhos vão se realizar. Isso, irmãos, é o espírito da Babilônia, né? Porque o espírito da Babilônia, e através da prostituição, busca o que em última instância? A satisfação.
né? A satisfação, o prazer. Mas nós sabemos que o prazer do cristão está nas coisas do alto, né? Aquele que nasceu de novo, ele pensa nas coisas do alto, ele busca as coisas do alto. Por quê? Porque a Bíblia mesmo vai dizer: vocês já morreram, vocês são mortos. Então não tem que mais ficar preocupado com ouro, prata, coisas perecíveis dessa vida, porque afinal de contas o ladrão, a traça, tudo pode acabar com isso. Agora, buscar o tesouro no céu, onde ninguém vai roubar. E no dia que for entregado para você, você vai desfrutar ele durante toda a eternidade. As promessas de Deus sempre são maiores do que as promessas desse espírito da Babilônia. Mas os homens escolhem, né, a besta, né, ou a mulher montada na besta. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição. Representa toda a forma obscena de contaminação moral e espiritual da sociedade. E uma coisa, irmãos, nós temos que fazer a devida distinção. Lembra que eu falei, né, que a ênfase maior é a prostituição espiritual. E por que Deus pegou tão pesado com Israel no Antigo Testamento acerca disso? E ele foi tão rígido com Israel, dada a sua rebelião, a sua prostituição, contra ele, a sua idolatria, que ele chegou ao ponto de permitir a destruição de Israel. Chegou ao ponto que ele disse: olha, agora eu vou permitir que o vosso inimigo vos destrua. E quem conhece a história da queda para a Babilônia, vai saber que foi terrível, né? O cerco que eles fizeram, né? E a tática naquela época era justamente essa: você cercava a cidade e deixava eles morrer sem suprimentos. Chegava um ponto que eles começavam a morrer de fome. E foi terrível, né? Quando você lê o relato, é uma coisa realmente que nos traz pavor. Mesma coisa no ano 70 depois de Cristo, quando Deus permite mais uma vez Israel ser destruída. Quem lê a história, Flávio José descreve de uma forma extraordinária. Os judeus foram executados aos milhares. Teve certo, acho que foi, não sei se foi Tito, agora não lembro qual foi o imperador. Tito era o imperador que invadiu, né, que destruiu. Mas teve certo comentarista que ele disse que quando ele chegou, e ele observou, disse que assim, era gente crucificada para tudo que é lado que você olhava, judeus crucificados. Ele disse assim, a visão foi tão terrível que ele disse assim, que Deus saiba que eu não tenho nada a ver com isso. Ou seja, ele não estava ele chegou depois, tá? Quem conhece a história sabe também que os últimos judeus se refugiaram num forte, né, fora da cidade, lá no deserto, a fortaleza chamada Massada, que era um local elevado. Aí o que os romanos fizeram? Não tinha como chegar, era intransponível. Eles demoraram meses e construíram uma rampa artificial e chegaram lá. Quando eles adentraram, eles se pasmaram. Por quê? Porque eles encontraram só um judeu vivo lá, todos os outros estavam mortos. Por quê? Porque o judeu não comete suicídio em hipótese alguma, porque ele sabe cometer suicídio é condenação. Então o que eles fizeram no acordo? Um matava o outro para eles não morrerem nas mãos dos romanos, dada a terrível punição que os romanos davam para os rebeldes. Então eles mataram um ao outro até sobrar somente um. Então quando eles entraram, só tinha um vivo lá. Então é isso que Deus permitiu se abater no seu povo por causa da prostituição espiritual, por causa da sua rebeldia. E a mesma coisa, irmãos, nós vamos ver nas outras lições, está acontecendo hoje em dia. Essa prostituição de muitos líderes evangélicos e cristãos com o mundo. Esse ajuntamento, essa proximidade, eu nunca vi na história. A igreja, dita igreja, ser tão amada, ser tão adorada pelo mundo. Alguma coisa está errada. Porque se o diabo bate palma, alguma coisa está errada. E o que nós estamos vendo hoje por líderes evangélicos, cantores, pregadores, pastores, né? Estão lá em programas, passando na televisão, em que no momento eles estão cantando hino, no outro momento tem um funkeiro dançando, rebolando pelado na mulher, né? No mesmo ambiente, tratando-se como amigos, respeitosamente. Cara, alguma coisa está errada. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo tempos tão terríveis, tão difíceis, que, de fato, a igreja verdadeira está escassa. A igreja
igreja verdadeira não está aí nesses milhares e milhares de igrejas. Não. Para ter uma ideia, o último censo contou 209 mil igrejas evangélicas no Brasil, divididas em mais de 33 mil denominações. A pergunta: será que todas elas são igrejas verdadeiras? Se fossem, o Brasil não estava como está. Né? Se de fato cada uma dessas igrejas, eu não sou contra. Para mim, se tivesse uma igreja genuína em cada esquina, glória a Deus, seria a melhor coisa do mundo. Mas o problema, qual que é a estratégia do diabo? Né? Ele sabe que existe a igreja verdadeira está aí, está no mundo. Mas se ele criar milhares de falsas igrejas, fica mais difícil de você identificar a verdadeira. Fica bem difícil. Né? Quanto mais falsas igrejas, mais falsos cristos, quanto mais falsos evangelhos forem difundidos pelo mundo, mais difícil fica para aqueles que vão identificar o verdadeiro. E aí o que acontece? As pessoas entram numa igreja falsa, nunca ouviram a palavra e acham piamente que a sua alma está salva. E elas vão descobrir somente quando elas passarem para o outro lado. Que ao invés de ter um anjo ou Cristo de braços abertos, vai ter um inferno. Então tu imagine, por que Deus, vamos pegar Cristo, por que Cristo foi tão duro com os fariseus que pregavam uma falsa interpretação da lei de Moisés? Por quê? Justamente por causa disso. Quando ele diz assim: ei, vocês fariseus hipócritas, que percorrem rios e mares para fazer um prosélito, né? Fazer um novo convertido na fé judaica, né? Aí vocês, depois de haverem feito, vocês o transformam 2 vezes filho do inferno mais do que vós. O que Jesus estava dizendo aos fariseus? Você está pegando alguém perdido, está mentindo para ele que ele está salvo. Então ele se torna 2 vezes perdido. Por quê? Porque ele não precisa mais de salvação. Na cabeça dele ele está salvo. Só que é mentira. Então olha que perigo que é a questão da prostituição e da falsidade religiosa. É por isso que Jesus, contra os fariseus, ele foi imbatível. Ele não teve conversinha amigável, não bateu no ombro, não. Raça de víboras, né? Sepulcros caiados, fariseus cegos. Né? Por quê? Porque se você crer numa versão mentirosa da fé, você vai para o inferno. No final. E essa é a síntese da rebelião contra Deus. Porque a pior rebelião não é aquela escrachada. Quando você vê homossexuais, mulheres de cabelo azul, com os seios de fora, fazendo uma manifestação, zombando, escarnecendo da fé e de Cristo e de Deus, você acha que isso aí é ofensivo a Deus? Você acha que Deus se ofende com aquilo ali? Se ofende, tudo bem. Mas tu não acha que é mais ofensivo o falso cristão diante de Deus? Não acha que é muito mais ofensivo aquele que diz ser de Deus e é prostituto, né? Pratica todo tipo de abominação contra Deus, mas está com a Bíblia debaixo do braço, né? Então percebam as coisas, percebam como essa sedução desse espírito é muito articuloso, é muito, sabe, tem a parte mais escrachada, aquela mais aberrante, mas o problema não é essa. O problema é o convincente. O problema é aquele que usa as palavras, usa versículos, fala muito bem ao ouvido, dá aquele calor, derrama aquelas lágrimas, né? Quando você escuta, só que não tem nada de Bíblia, não tem nada de Espírito Santo, tem manipulação e outra coisa. Muitos deles, a Bíblia vai dizer, são ministros das trevas, transfigurados em ministros de luz. Aí ele diz assim: vocês acham isso demais? Não, meus queridos, até o próprio diabo pode se transfigurar em anjo de luz. É o que está na Bíblia. Então, irmãos, essas lições vão trazer exatamente isso. Né? Nós vamos conseguir identificar qual é a ação desse espírito. Qual é a ação, né, desse espírito da Babilônia, né? Essa rebelião que vem se arrastando durante todo o tempo da história e que hoje está cada vez mais forte, cada vez mais difundida. Só que tem um detalhe. O bom disso tudo é que a Bíblia já está bem clara. Vai acabar. Isso vai acabar. Portanto, aquele que é cristão genuíno, que sofre nos dias atuais, que de fato chora
ao ver o mundo cada vez mais entregue às trevas, a ver uma igreja ou igrejas cada vez mais corrompidas, homens que antes, há um tempo atrás, eram homens fiéis, homens que realmente exemplares, que hoje são uma vergonha para a igreja, né, que não pregam absolutamente nada do que pregavam lá atrás, e tem muito hoje em dia. Quem sofre com isso? Pastores genuínos que choram por ver a sua igreja, que é tão difícil fazer colocar nos eixos, né? E ele vai dizer: irmãos, não vão atrás dessas coisas, abre os olhos, cuidado, o inimigo está tentando nos tragar, ele está criando artimanhas, cuidado, não vão atrás desses líderes, não vão atrás dessas pregações. Esses pastores que estão sofrendo, logo o seu sofrimento vai terminar. Logo a igreja que tanto está sofrendo vai ver nas nuvens, né? Vai ver o céu se abrindo, vai escutar pelo poder do Espírito Santo o som da trombeta e o chamado dizendo: vinde bendito dos meus pais, né? Possuí por herança o reino que vos foi preparado. Vocês foram fiel no pouco, foram fiel através das lágrimas, das dores. Agora chegou o tempo do refrigério, chegou a vossa redenção, é o que está escrito lá em Lucas, né? Quando estas coisas começarem a acontecer, olhem para cima, né? Levantai as vossas cabeças, porque próxima está a vossa redenção. Por isso, irmãos, nós temos que nos preparar sim, porque vai ficar pior, vai ser bem mais difícil, bem mais complicado. Logo vai começar a chacoalhar a árvore aí. Todo aquele que é mais ou menos vai cair fora, com certeza. Aquele que não está fundamentado e realmente ligado na videira verdadeira, ele não vai resistir. Ele vai abraçar essa nova religião que vai vir, uma religião do bem, da paz, do amor, um Cristo, paz e amor que vai surgir. Pode escrever, logo vai aparecer. E aí, meus queridos, como é que vai ser? Como é que vai ser? Porque a Bíblia diz que os escolhidos, eles não vão ser enganados, né? Porque ainda nós não estamos vendo sinal e prodígio, né? Dos falsos. Nós não estamos vendo. A Bíblia diz que, olha, vai surgir muitos falsos cristos, falsos profetas. E não é só um falso profeta ali, o anticristo. Antes dele vai começar a surgir outros. E a Bíblia vai dizer que eles vão fazer sinais e prodígios. Hoje não precisa nem de sinais e prodígios. Só a lábia engana muita gente. Só a conversa engana muita gente. Imagina quando o cara vai fazer sinal. Né? Imagina ele dizer assim, para provar que eu estou falando a verdade, levantem o camarada levantar ele. E aí? Como é que vai ser? Quem é que vai dizer: não, eu fico com a Bíblia? Eu ainda fico com as Escrituras. Deixa eu verificar aqui. Uma coisa não bate. Irmãos, sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que cada vez menos pessoas estão realmente comprometidas com as Escrituras. Não. Nós vemos líderes evangélicos de renome, de grandes denominações, relativando pontos das Escrituras. Literalmente, relativando. Né? Relativizando, melhor dizendo, a palavra correta. Né? Dizendo assim, não é bem assim. Né? Não, mas eu acho que não precisa ser tão radical assim nesse ponto. Vamos pegar mais leve, né? O católico lá idólatra, ele é nosso irmão também. O testemunho de Jeová, ele só pensa diferente de nós, né? O Deus do Islã é o mesmo Deus das Escrituras, né? Nós estamos vendo isso aí, está acontecendo. O que é isso? Prostituição espiritual, né? Mas o verdadeiro povo de Deus, ele ainda diz: olha, eu ainda fico com isso aqui, né? Eu ainda fico com isso aqui. Nossa, o irmão cantou ali, né? Eu achei muito bonito, esse hino é muito bonito, né? Venha ser fiel até a morte, né? E a gente canta achando: eu vou morrer de velhinho, né? Vou chegar na minha velhice, deitado na minha cama, e vou dormir e descansar nos braços do Senhor. Só que o chamado não é esse, né? E aqui a pouco, irmãos, o chamado vai ser: venha literalmente morrer por mim. E aí, será que a gente está disposto? Né? Porque nós não somos privilegiados, irmãos. Tem muitos crentes que estão morrendo hoje em dia, diariamente, por causa de Cristo, por causa da fé. Nós estamos apenas passando um período aí de, né, uma calmaria, e a calmaria é perigosa, porque as pessoas vão achando, né, aguarda, vão achando que não está tudo muito bom, Deus continue assim. E aí quando vê, bate a porta o camarada dizendo: ei, você que é o cristão quadrado,
você que é o radical, você que é o, como é que é agora a palavra? É o homofóbico, né? Você que é um homofóbico, você que é um machista, porque Paulo era machista, né? A Bíblia é contra os homossexuais, você prega isso aí como que vai ser? Porque assim, ó, se você confessar, você vai ser preso. Primeiro, para começo de conversa, você vai ser preso. Vai ficar lá na cadeia, guardadinho, por um bom tempo, afastado da família, dos filhos. E aí, meus queridos, como é que vai ser? Será que nós vamos dizer, infelizmente eu sou? E para ter certeza, né, para confirmar, eu não nego absolutamente nada e vou aproveitar lá na cadeia e vou continuar pregando para aqueles que estão lá. Porque eu fico com as Escrituras. Então, irmãos, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. A fé nunca foi brincadeira, porque afinal de contas envolve salvação, né? Envolve a salvação. Não é receber ou não receber uma bênção. Não é ser ou não ser abençoado. Não é ganhar ou não ganhar um emprego. Não, nós estamos falando de salvação. E a salvação é eterna, vai muito além da nossa miserável existência. Portanto, a coisa é séria, né? Custou o quê? Custou a morte do Filho de Deus. Ele teve que morrer no nosso lugar, pregado na cruz. Portanto, isso é uma grande responsabilidade. Né? É uma grande responsabilidade. Com grandes privilégios, tem grandes responsabilidades. Glórias a Deus. Irmãos, o tempo não nos permite, né? Mas tudo que nós vamos ver nas próximas lições é exatamente como eu já disse. Nós vamos ver a questão do sistema político e cultural, né? Aonde que se manifesta essa prostituição e essa influência do espírito da Babilônia. Nós vamos ver no sistema econômico, nós vamos ver no sistema religioso, tá? Todas essas coisas serão tratadas nessas lições. Agora, o que é interessante, a última lição vai tratar disso, é qual que deve ser a posição da igreja diante dessa realidade. Porque, irmãos, nós não fomos chamados para temer o anticristo ou o espírito da Babilônia ou tudo aquilo que vai se levantar contra Deus. A igreja não é chamada a temer isso. Afinal de contas, Deus deixou bem claro, maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. E isso não quer dizer que nós não vamos sofrer literalmente, nosso corpo não vai sofrer literalmente. Só que existe uma certeza. Por mais terrível que o sofrimento possa ser imposto à igreja, o Espírito Santo, Cristo e o próprio Deus estarão conosco em todos os momentos. E é isso que você verifica na história, né? Você pega, por exemplo, a perseguição romana, né, daqueles que foram mortos pelo Império Romano. Né? Quando você lê livros, por exemplo, o livro dos mártires de John Foxe, os mártires do Coliseu, as catacumbas de Roma, né? Que são livros extraordinários, o Espelho dos Mártires é um outro livro extraordinário, que registra já exatamente como os cristãos foram mortos nessas perseguições durante a história. Irmãos, se você lê um livro desse e você não chorar, está com problema aí, tem que se converter de novo. Porque, irmãos, pessoas humildes, simples, senhores, senhoras, crianças, foram executados impiedosamente por causa da fé. Por causa da fé. E nós estamos mais ou menos como diz lá, se não me engano, em Hebreus, né, que diz assim, olha, vocês ainda não foram testados até o sangue. Né? Ainda não foram testados. E nós, de fato, não fomos. Né? Nós estamos aí no período que se eu bater o joelho e achar ruim, não vou mais na igreja. Né? Não gostei. O pastor deu pastor para todo mundo, não deu para mim, não gostei, não vou mais na igreja. Qualquer coisinha, não vou mais na igreja. Eu acho bem complicado, irmãos, tá? Bem complicado, porque, como eu disse, atualmente no Irã, os países africanos, os países dominados pelo Islã, os cristãos estão sendo executados, mortos, tá? Mortos. E nós hoje, por causa de uma dor de barriga, estamos bravos com Deus, não quero mais. Eu e minha esposa passamos por um período bem complicado nos últimos anos. Até agora nós ainda não conseguimos se reestabelecer. Nós saímos de um comércio, né, com muitas previsões, né, nós tínhamos aí sonhos, né, afinal de contas. Finalmente conseguimos abrir um comércio no centro, praticamente no centro de Caxias do Sul. Agora a vida vai melhorar. Veio pandemia e fechou. Né?
E o que nos restou? Dívidas. E aí, para não ajudar, 6, 7 meses de desempregado, tanto eu quanto a minha esposa. E aí como é que fica? Conta de luz, não paga, corta. Conta da água, não paga, corta. E aí você sai de uma realidade para outra completamente diferente. De você ter que ver Deus enviando pessoas que você não conhece, para te abençoar. E eu conto, irmãos, não é vergonhoso, porque afinal de contas eu comecei a entender uma profecia que Deus me deu há um tempo atrás, que Ele disse assim: aí, tu vai passar por um processo, tu vai ter que sofrer um pouquinho para tu entender as coisas. E eu ainda não aprendi o suficiente, mas já deu para entender bastante coisa. Por quê, irmãos? Era motivo para entristecer, para blasfemar contra Deus, para murmurar? Absolutamente. Mas a minha esposa está aqui. Em nenhum momento eu reclamei. Eu fiquei quieto, em silêncio, não pedi ajuda para os outros. E olha que eu tenho muitos irmãos que, se eu chegasse e dissesse: olha, me ajuda, eles ajudariam prontamente, mas eu fiquei quieto. E aí eu tive a oportunidade de ver o que muitas pessoas testemunhavam. Eu ficava sempre pensando: mas será? Como é que isso acontece? De cortarem a minha água e no outro dia um irmão me mandar mensagem: irmão, me passa o teu Pix que eu quero te mandar um dinheiro aí. E o dinheiro dar exatamente para pagar. Sabe o que é isso? Então, meus queridos, hoje eu digo com toda certeza: se Cristo morreu por mim, se Ele aceitou ser açoitado, ser coroado de espinho, ser perfurado, ser cuspido, ser humilhado por causa do meu pecado, tu acha que a falta de água, a falta de luz, falta de alimento, falta de sustento, falta de roupa, falta de saúde, falta de qualquer coisa vai fazer eu blasfemar contra Deus? Vai fazer eu rejeitar aquele que morreu por mim? Eu até agora não tive que morrer por Ele, portanto eu ainda estou no lucro. Eu ainda estou no lucro e vou continuar dizendo: olha, Senhor, as nuvens estão se levantando, parece que vai ser difícil o trecho, mas a Bíblia diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Glórias a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, as advertências, pode falar, irmão. Só falando sobre a questão da Bíblia, nós temos hoje um congresso terminando mês que vão tirar páginas da Bíblia para a gente não poder mais pregar nos nossos cultos. Exatamente. Isso é uma luta que os pastores têm lutado dia e noite para isso. Sim. Teve até pastor, que foi excluído, agora não é mais pastor, dizendo que está na hora de atualizar as escrituras. E teve outras pessoas aí muito famosas no meio nosso cultural dizendo que está na hora, de cortar literalmente alguns trechos das escrituras porque são ofensivos. Esse é só o começo. Como eu disse, e eu não duvido que isso aconteça. Mas, como eu disse, isso são alertas, são advertências que dizem: ei, isso aqui é lema de marinheiro, irmãos. Lema de marinheiro. Quando o capitão ele olha o horizonte e vê que a tempestade está se levantando, o que ele diz para os marujos? Os marinheiros. Ele diz: ei, vamos apertar as amarras, vamos lá revirar cada nó, vamos revistar, vamos ver se está tudo bem preso, porque o trecho vai ser difícil. E se nós não tomar precaução agora, a gente não chega no outro lado. E é isso que o Espírito Santo está dizendo à igreja nessa hora do fim. Amarrem as cordas, verifiquem se está tudo bem certinho, verifiquem se a espiritualidade de vocês está de pé, se vocês têm de fato uma comunhão com Cristo, se de fato vocês têm uma fé inabalável, porque a tempestade está chegando, as nuvens já se levantaram. E aí, será que nós vamos chegar no outro lado, irmãos? Aquele que está nas mãos de Deus, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus. Aleluia. Portanto, meus queridos, nós vamos continuar dando glória a Deus. Pode acontecer o que for, pode vir ameaça, não pode passar da ameaça e vir de fato a agressão. Nós vamos continuar dando glória a Deus, porque a nossa redenção está próxima. E assim como disse o escritor bíblico: eu sei que o meu Redentor vive, e no final ele se levantará, e ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Aleluia! Aleluia! Temos que reviver essa fé, nós temos que reviver todos os dias, olhar para o céu e dizer: Senhor, eu não quero nada desse
atenção. Eu não tenho prazer na iniquidade, Senhor. Portanto, por mais que as ofertas venham a todo momento, no celular, na televisão, no rádio, nas estradas, nas ruas, aonde quer que for, Senhor, eu só tenho olhos para Ti, Senhor. Eu só tenho olhos para Ti, Senhor. Eu só tenho olhos para Ti, Senhor. Glórias a Deus. Eu gostaria, irmãos, de fazer um convite. Se tem alguém que não é cristão, se tem alguém aqui que não é cristão, uma coisa que eu não posso te fazer é fazer você entender a alegria que tem no meu coração. Eu estava conversando com um rapaz um tempo atrás, ele não é crente, nunca foi, nem gosta muito desse negócio de igreja. Mas ele disse para mim assim: José, eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei: o que foi? Ele disse assim: eu tenho que reconhecer no mínimo uma coisa. O quê? Que vocês são diferentes. Eu falei: mas por quê? Por causa da vestimenta? Por causa da minha postura? Não é isso. Vocês passam por coisas terríveis e a reação de vocês é diferente. Porque eu já vi muitas pessoas sofrendo aí, pessoas com depressão a nível máximo, e não sofreram tudo que vocês às vezes estão sofrendo, mas vocês têm uma postura diferente. Por isso que eu quero dizer para quem não é crente, isso eu não consigo te explicar, isso eu não consigo fazer você entender, mas o que eu posso fazer é dizer o seguinte: a mesma coisa está disponível para você também. Essa mesma satisfação inabalável, essa mesma alegria, mesmo sofrendo, mesmo passando necessidade, mesmo tudo meio que, uma certa insegurança, não sei se vou ter, não sei se não vou ter, mesmo assim, você consegue deitar à noite e dizer: obrigado, Senhor. E isso está disponível para você. Eu não sei quanto você sofreu, quanto você tem sofrido, mas deixa eu dizer uma coisa: não vai ser palestra de autoajuda, não vai ser videozinho de coach aí que você assiste 15, 20 minutos que vai mudar essa situação. Somente Cristo pode nos dar a paz que o mundo não pode dar. Portanto, hoje você tem a oportunidade. Você quer fazer o teste? Você quer entregar a sua vida a Jesus e dizer: Senhor, tudo bem, eu já aprendi tudo, mas hoje eu vou dar um crédito, Senhor. Hoje eu vou deixar que Tu fales comigo. Eu convido você a passar aqui na frente. Eu ainda tenho fé que o Espírito Santo libera. Tem alguém aí que não é cristão que quer passar aqui na frente? Quer passar aqui na frente e entregar a sua vida para Cristo? O tempo está fechando. As coisas vão ficar muito difíceis, mas ainda há salvação. Ainda há chance de salvação. Não tem ninguém, então eu não posso mais insistir. E alguém que quer renovar os seus votos com Deus? Alguém que talvez duvidou, alguém que talvez esteja até queixoso nos últimos tempos, pensando: acho que não vale muito a pena, eu acho que eu não estou ganhando lá o que eu achava que eu ia ganhar nesse negócio de servir a Deus. Será que você não quer vir hoje reconhecer que não é o que Ele pode te dar, é o que Ele já te deu que importa, que é a salvação da tua alma? Você não quer vir aqui na frente, quer orar, quer derramar as suas lágrimas diante de Deus, pedindo que Ele lhe dê graça para que você consiga resistir os dias maus que virão? Nós vamos orar, irmãos, e não é vergonhoso, não é feio, muito pelo contrário, é uma oportunidade pública que você tem para chegar na frente e dizer mais uma vez: obrigado, Senhor Jesus, obrigado por me incluir nessa classe de pessoas que vai para o céu, nessa classe de pessoas que não vai ficar nessa terra, que não vai perecer, que não vai ser condenado. Como disse o escritor aos Hebreus, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós permanecemos para a conservação da nossa alma. Glórias a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus que estás no céu, eis aí a tua igreja, Senhor, eis aí teus filhos, Pai. Senhor, os ventos estão começando a soprar, as promessas são de perseguição, as promessas são de opressão maligna contra a tua igreja, e cada vez mais vai ficar difícil permanecer de pé, Senhor.
estão firmados, Pai. Restabelece, Senhor Deus, traga de volta aqueles que abandonaram o caminho, aqueles que estão parados, Pai, que não fazem ideia do perigo que estão correndo, porque o Senhor está voltando, porque o inimigo das nossas almas não tem piedade, Senhor. Portanto, traz de volta os familiares, os filhos, os parentes, os amigos, os conhecidos e aqueles que nós não conhecemos, Pai, aqueles que nós não tivemos contato nenhum, mas são frutos da tua misericórdia, que ainda precisam ouvir o teu evangelho. Desperta os pregadores, Pai, para terem pressa, para não ficarem demorando para pregar a tua palavra, buscar as almas que estão perecendo, Pai. Desperta os teus pregadores, Senhor. Custe o que custar, homens que se levantam, Senhor, com autoridade e ousadia, para bradar diante do inferno que tu és, Senhor. Fica com a tua igreja, Senhor. Dá-nos graça. Vai despertando aquele que não está mais orando, Senhor. Vai fortificando aquele que esfriou, Senhor, que perdeu aquele sentimento, aquela devoção, aquela sinceridade, Senhor, aquela vontade de estar na tua presença, aquela sede que só o Senhor pode satisfazer, Senhor. Vai renovando a tua igreja, nesses dias, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo. Amém. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Em cada dia em meu viver serei fiel. Aleluia. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Em cada dia em meu viver serei fiel. Amém. Glória a Deus. Agradecemos a Deus pela sua presença.